Cumprimento você na paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um resumo completo do livro de Josué. Nós vamos caminhar capítulo por capítulo, entendendo as principais histórias, milagres, desafios e, acima de tudo, as lições espirituais que permanecem vivas até os nossos dias. Esse vídeo vai ser uma verdadeira jornada pela palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Meus irmãos, o livro de Josué começa em um momento de transição. Moisés, o grande líder que tirou Israel do Egito, havia morrido. Agora Deus levanta Josué para conduzir o povo rumo à terra prometida. E logo no início, Deus fala diretamente com Josué. Josué, ser forte e corajoso. Não temas, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, que palavra poderosa da parte de Deus para Josué. Antes mesmo da primeira batalha, Deus já estava moldando o coração do líder. Ele queria que Josué entendesse que a verdadeira vitória não viria da força, mas da presença do próprio Deus. Meus amados, a primeira grande ação de Josué foi enviar 2 espias a Jericó. Lá, eles encontraram uma mulher improvável, uma mulher por nome Raabe, uma prostituta, que mostrou mais fé do que muitos em Israel. Ela protegeu os espias e declarou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E isso é algo muito lindo. E por causa dessa fé, Raabe foi salva e entrou até na genealogia de Jesus. Isso nos mostra que Deus pode usar quem Ele quiser para cumprir os seus planos. Logo após, chegou o momento da travessia do Jordão. Assim como Moisés havia aberto o Mar Vermelho, agora Josué seria confirmado como líder diante do povo. Quando os sacerdotes pisaram nas águas, o rio parou de correr e todo Israel atravessou a pé enxuto. Deus mandou que levantassem ali 12 pedras como memorial para que nunca esquecessem daquele milagre. Meus irmãos, Deus, Ele sempre quer que nos lembremos do que Ele já fez por cada um de nós. Porque isso fortalece a nossa fé para que ainda virá para tudo aquilo que está por vir na nossa vida. Meus amados, em seguida, o povo ali se consagrou. Os homens foram circuncidados, celebraram a Páscoa e o maná cessou, porque agora iriam comer do fruto da terra prometida. Josué ainda teve um encontro impactante. A palavra diz que apareceu a ele um príncipe do exército do Senhor, uma manifestação poderosa da presença de Deus. Era como se o Senhor dissesse: a guerra não é sua, Josué, eu é quem vou lutar pelo meu povo. Meus amados, então chegou ali a hora da primeira grande batalha. A batalha lá em Jericó, uma cidade fortificada com muitas muralhas altíssimas e humanamente impossível de conquistar. Mas Deus, Ele deu uma estratégia completamente diferente. Pense, marchar ali em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias. E no 7º, dar 7 voltas, tocar as trombetas e gritar. E foi exatamente assim. As muralhas caíram. E a lição ali foi muito clara.
A vitória não vem da força, nem da lógica humana, mas da obediência ao que Deus manda. Logo depois, Israel experimentou uma derrota. Um homem chamado Acã desobedeceu e guardou coisas proibidas da cidade. Por causa desse pecado escondido, o povo perdeu a batalha em Ai. E isso nos ensina que o pecado de um pode afetar toda a comunidade. Depois de confessar e tratar esse pecado, Israel voltou a vencer. Com isso, aprendemos que santidade e obediência são a base para a vitória espiritual. Logo na sequência, Josué renovou a aliança no Monte Ebal, lembrando o povo das bênçãos e maldições que estão ligadas à obediência. Mais tarde, foram enganados pelos gibeonitas, que fingiram ser viajantes de longe. Josué não consultou a Deus e fez aliança com eles. E isso nos mostra a importância de buscar direção em cada decisão, por menor que pareça. E um dos momentos mais marcantes do livro está no capítulo 10, que é a batalha em que o sol parou. Josué estava enfrentando 5 reis inimigos e clamou: Sol, detente em Gibeão. E ali Deus atendeu. O dia se prolongou até que Israel tivesse a vitória completa. E o texto diz assim: nunca houve dia semelhante, nem antes, nem depois, em que o Senhor tenha ouvido assim a voz de um homem. Meus irmãos, isso nos mostra que a oração de fé pode mover até os céus. Depois disso, Israel conquistou as regiões sul e norte, derrotando diversos reis. O resumo é que o Senhor deu a vitória em todas as frentes. Nenhum inimigo pôde resistir quando o povo estava em aliança com Deus. Do capítulo 13 em diante, nós vemos ali a distribuição da terra. À primeira vista, parece apenas uma lista de territórios e fronteiras, mas há uma mensagem muito profunda. E a mensagem é: Deus cumpre cada detalhe da promessa feita aos patriarcas. Cada tribo recebeu sua herança. E aqui temos a história inspiradora de Caleb. Ele tinha 85 anos, mas ainda estava com o coração cheio de fé. Ele disse: dá-me este monte, porque ainda sou forte como no dia em que Moisés me enviou. Meus irmãos, que exemplo de perseverança. Meus irmãos, a fé, ela não envelhece. E isso é maravilhoso. E também lemos sobre as tribos que ficaram do outro lado do Jordão e construíram um altar. Isso quase gerou guerra entre Israel, mas no final se entendeu que era apenas um memorial. Esse episódio mostra a importância do diálogo e entre ali a unidade entre o povo de Deus. Meus amados, na parte final deste livro de Josué, e ali Josué, já idoso, reúne o povo para discursos de despedida. Ele alerta contra a idolatria, dizendo que se o povo se misturasse com os deuses das nações, perderia a bênção. No capítulo 24, ele faz um discurso memorável, lembrando toda a história, desde Abraão, a libertação do Egito, as vitórias no deserto, até a conquista da terra. E então ele lança o desafio: escolhei hoje a quem servireis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Meus irmãos, essa frase, ela ecoa até hoje como um compromisso de fé para todas as famílias que decidem servir a Deus. Ali o povo respondeu, renovando a aliança, e Josué partiu em paz, deixando um legado de liderança e fidelidade. Meus amados, o livro termina com um detalhe emocionante. Os ossos de José, trazidos do Egito, foram sepultados em Siquém. Isso mostra que a promessa feita séculos antes foi cumprida até o fim. Nada falhou. E quais são as lições espirituais que tiramos desse livro? Primeiro, que Deus é fiel às suas promessas. Ele declara: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Segundo, aprendemos que a verdadeira liderança depende da presença de Deus. Terceiro, que santidade e obediência são a chave da vitória. Quarta lição, que precisamos constantemente renovar nossa aliança com Deus, porque cada geração precisa escolher a quem vai servir. E por fim, meus irmãos, vemos Josué como uma figura de Cristo. Assim como ele conduziu Israel à terra prometida, Jesus nos conduz à nossa herança eterna. E aplicando a nossa vida hoje, Jericó pode simbolizar áreas da nossa vida que parecem impossíveis de vencer, seja vícios, medos, pecados. Mas em Cristo as muralhas caem. A terra prometida representa ali a vida abundante em Jesus. Não basta apenas sair do Egito, que é símbolo do pecado, mas precisamos entrar na herança que Deus já preparou. As batalhas de Josué nos lembram que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Mas assim como o Senhor lutou por Israel, Ele também luta por mim e também luta por você. E no final, a mesma escolha que Josué apresentou ali ao povo continua diante de nós hoje. A quem vamos seguir? O mundo, seus prazeres e ídolos modernos, ou ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro? A escolha é pessoal, mas ela impacta a família, a igreja e até a próxima geração. Por isso, hoje eu quero encerrar reafirmando essa mesma declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que essa seja também a sua escolha. Eu convido a você a orar juntamente comigo, dizendo assim: Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque, assim como o Senhor foi fiel a Josué, o Senhor continua sendo fiel a nós hoje. Dá-nos coragem, santidade, obediência. Ajuda-nos a derrubar as muralhas, a possuir a herança que já nos foi dada em Cristo e que cada família aqui possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. E até o próximo estudo. Que Deus te abençoe.